Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui, pastor Ilmar Sattler César. Falamos ao vivo aqui da cidade de Caldas da Rainha, oeste de Portugal, onde estamos aqui na cidade como pastor da Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF. Essa entidade religiosa, essa instituição religiosa, esta denominação foi fundada em 2010, quando aqui começou o trabalho o reverendo Abraham Robson Ferreira. Hoje estamos em mais de 9 países, 3 continentes, e aqui em Portugal temos mais quase 20 igrejas, só em Portugal, mais igrejas mais em outros países próximos aqui. Nós estamos também falando aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, CEEC, que é o seminário que temos aqui na nossa igreja ADEF, a sigla é ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Também falamos em nome do nosso seminário Centro de Cultura Bereshit, que foi fundado em Ladim em 1992, Minas Gerais, onde atendemos mais de 2.000 pessoas e formamos mais de 600 obreiros naquela região ali do sudeste do Brasil. Nós estamos ministrando aqui, meus queridos, as aulas de Etiologia Bíblica 2. O que é etiologia? Etiologia é o estudo das causas. Na Bíblia, usos e costumes da cultura bíblica. Quem era a cultura na época? A cultura onde o povo vivia, o povo hebreu, o povo judeu, a cultura egípcia, a cultura assíria, a cultura medo-persa, babilônica, romana e principalmente a cultura judaica, né? Grego também, helênica, né? Tudo teve muita influência na escrita da Bíblia. A Bíblia foi escrita durante mais ou menos um período aí de mais ou menos 2.000 anos, né? Você começa a ter o primeiro livro escrito aí em 1445, mais ou menos, antes de Cristo. E vamos findar cá no ano 90, né? Mais ou menos aí, 90 da era cristã, quando João escreve o Apocalipse. Então teremos aí um período aí de mais ou menos 1.500 anos, né? Para ser mais redondos. Nossa tarefa aqui nessa matéria é levantar e pesquisar o modus operandi, a vida daquele povo naquela época. Vamos começar estudando a agricultura. Lembrando que Adão, quando foi colocado no Éden, o objetivo de Deus ao colocar Adão e Yahvé, Elohim, colocar Adão no Éden era para cultivar e guardar o jardim. E plantou Deus no jardim, colocou Adão para cultivar e guardar. A palavra cultivar aí é o verbo avad, que é o verbo usado também para servo, servir, trabalhar. E a agricultura, ela já existia naquela época ali. A gente tem alguns resquícios aí de arqueologia, mostrando lá em Ur dos Caldeus, uma cidade aí de 3.000 anos antes de Cristo, né? Abrão, né, que esteve lá com o pai dele, Terá. Lá diz a história arqueológica que havia 2 colheitas anuais, haviam canais de irrigação, né? Essas cidades eram próximas do rio Tigres e Eufrates. Arados de ponta de pedra, foices de pederneira, isso tudo foram levantamentos arqueológicos daquela época. No Egito, nós temos também uma potência mundial nessa época no Egito, né? Dos faraós, muitas dinastias. O rio Nilo é que mantinha a vida no Egito. As enchentes traziam os sedimentos, que eram os humus, onde se plantava, né? Mas também havia canais de irrigação feito por içamento de água, né? Içava a água e projetava por as terras egípcias. E em Canaã, é onde o povo tomou posse depois do Êxodo, né? 40 anos chegaram a Canaã. Então lá nós temos poucos rios, né? O principal rio ali, o Rio Jordão, que é um rio de corredeira, né? Que sai lá de 2.800 metros de altura no Monte Hermon, nas nascentes ali, no Asbane, por ali, né? E na Arledã, e vem descendo, passando a água de Merom, passando a Galileia, e chega no Mar Morto a 400 metros abaixo do nível do mar. Então as chuvas são poucas, tem até um deus da chuva, da tempestade, que é Baal. Os ventos são muito quentes do deserto, são as dificuldades para se ter agricultura boa naquela região, né? Os ventos quentes, muita praga de gafanhoto é constante por ali, e além disso também temos a erosão, que o solo tinha que ser bem, solo descoberto, que não era plantado, as chuvas ao cair nas montanhas ia fazendo aqueles grandes buracos, né? E nós temos um documento muito importante quando se trata disso, que foi descoberto por um arqueólogo irlandês chamado Macalister, em 1908. Ele estava fazendo uma pesquisa arqueológica
nas proximidades de Gezer, a 32 quilômetros noroeste de Jerusalém, e ele descobriu lá uma pedra, uma placa de calcário de 11 centímetros por 7, onde estava escrito na linguagem paleo-hebraica, o hebraico antigo, 7 linhas, e ainda tinha uma assinatura no final, quem escreveu deixou assinado. Essa escrita foi calculada que era do século X antes de Cristo. Então lá pelos anos 900 por aí afora, né? Antes de Cristo. Quem assinou era uma pessoa chamada Abias, uma das primeiras também referências ao nome de Yahvé, uma abreviatura, né? E esse calendário de Gezer, ele é um resumo do calendário agrícola anual, que era praticado naquele local ali. Então ele começa dizendo assim, 2 meses de colheitas, depois 2 meses de plantio de cereais, depois 2 meses de plantio tardio, 1 mês da cega do linho, 1 mês da cega da cevada, 1 mês da cega do trigo e a festa das primícias, 2 meses cuidar das vinhas e 1 mês frutas de verão. E a assinatura no final, Abias. Então veja bem que nós temos aqui tipo como se fosse um roteiro, né, das culturas praticadas naquela época. Então vamos lá, 2 meses de colheitas. Então nós teríamos aí o mês 6 e o 7, Elul e Etanim, que seria mais ou menos aí agosto e setembro, né, nosso calendário aqui. Depois 2 meses de plantio de cereais, Bul e Quisleu, que é outubro e novembro, mês 8 e mês 9. 2 meses de plantio tardio, é o mês 10 e o mês 11, é o Tebet e o Sebat, seria dezembro e janeiro. Depois tem 1 mês da cega do linho, que é o mês 12, é o Adar, fevereiro. Depois 1 mês da cega da cevada, que é Abib, março, né? O próprio nome Abib quer dizer espiga. E o calendário, para saber se teria um ano complementar ou não, de 3 em 3 anos, de 4 em 4, se olhava pela cevada. A cevada amadurecendo era o mês normal, Adar. Se ela demorasse para amadurecer, colocava 1 mês a mais, que era o mês suplementar, né? Depois 1 mês da cega do trigo e a festa, é o Ziv, e o mês também chamado de Iyar, Ziv, é o 2º mês, abril. E 2 meses de cuidar das vinhas, que é o mês 3 e o 4, seria Sivan e Tamuz. E por fim, 1 mês para as frutas de verão, que no caso é o 5º mês, que é o mês de Ab. Então nós temos nesse calendário de Gezer uma constatação veraz do século X antes de Cristo, lá pelos anos 900 a 1100 por aí, né? De como era praticada a agricultura naqueles dias, mostrando que era uma prática regular, né? O próprio Adão foi colocado no jardim do Éden, não ficar à toa zanzando o dia inteiro. Ele tinha uma função, ele tinha uma tarefa, lavrar, cultivar a terra, trabalhar na terra, né? E depois a terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão, né? Ele mesmo não foi, mas a terra foi. Ele falou com ele, do suor do teu rosto comerás, né? Você vai lavrar a terra, agora vai nascer abrolhos e cardos. Não tinha esse tipo de coisa, Deus não fez nascer isso, mas passou a nascer por causa da maldição depois do homem ter pecado. Então a agricultura é uma das práticas mais antigas do mundo, né? A gente tem aí espalhada pelo mundo afora. No início, só se praticava no local, depois começaram a descobrir que a semente podia ser levada para um lado e para o outro, e aí foi espalhando, né? Como o café no Brasil, por exemplo, que chegou, né? Veio da África, né? Trazido por palheta, né? Em 1700 e tanto. Então passaram a andar com as sementes. Nos dias de Salomão importava muito tipo de coisa, vinha de fora, né? As especiarias, aquelas coisas todas. E um dos motivos das descobertas dos caminhos na época dos reinados de Dom Henrique em Portugal, os reis da Espanha, quando descobriram o caminho para as Índias, a descoberta da América por Cristóvão Colombo, foi tudo atrás de comércio, atrás de procurar rotas para se poder vender, né, as mercadorias que se produzia por aqui. Então tá aí a primeira aula sobre a introdução da agricultura e foco no calendário de Gezer. Fica na paz, tchau, tchau.